E aí, tudo certo? No vídeo de hoje você vai entender o que é DNS e como que você configura um DNS. Vamos começar sobre o que é o DNS. O DNS ele é uma sigla que significa Domain Name System. Então ele é basicamente um sistema responsável por converter o nome de um domínio em um IP de um servidor. Então o servidor de DNS ele serve para interpretar um domínio que ele recebe e converter este nome de domínio num IP que seu computador vai acessar para conseguir consumir algum recurso. Então é como se fosse uma listona de telefone, que essa lista de telefone ela vai ter vários nomes, que são os domínios, que apontam para vários endereços, que são os IPs. O seu servidor de DNS ele vai tentar identificar qual que é o servidor e vai apontar o seu computador para esse servidor específico. Então, sempre que você acessa algum site, então, digamos que você acessou aqui o evolve.dev, o seu provedor, né, então o seu computador, ele vai tentar acessar um servidor de DNS. Se ele conseguir com sucesso, esse servidor de DNS vai responder para você qual é o IP que a sua máquina deve acessar para conseguir acessar esse site. O seu computador vai entender que é este IP que ele tem que acessar e ele vai acessar daí o servidor do site. Tá? Então o caminho é um pouco inverso. Então, em vez do seu computador ir até o servidor de DNS e o DNS acessar o servidor de site, é o processo inverso que acontece. Seu computador vai até o servidor DNS, ele responde para você o IP e você acessa o servidor do site. Isso é uma simplificação de como que esse processo funciona. Obviamente existem várias camadas além deste servidor aqui, tá? Tem várias camadas de validação até chegar neste ponto do seu computador receber e acessar o servidor, mas resumidamente, para ficar mais ilustrado e você entender como funciona, o processo ele funciona assim. Então você acessa um domínio, esse domínio vai estar hospedado em algum servidor de DNS, ele vai estar registrado lá, né? Então esse servidor ele vai saber que esse domínio aponta para algum IP e o servidor DNS ele é responsável por tratar isso para você. Então ele vai pegar, ó, este domínio específico aqui aponta para este servidor específico aqui. Tá? Então esse é o trabalho do DNS, ele apontar você de um lugar para o outro. Então ele basicamente fala, ó, com este domínio vá para esse servidor, com este domínio vá para esse servidor. E é assim que o servidor DNS vai tratar os itens que ele receber. E normalmente como que você configura um DNS? Na grande maioria das vezes você vai configurar o DNS do seu domínio no mesmo local que você comprou o domínio. Então digamos que você comprou no GoDaddy ou você comprou no registro.br. A gente tem um vídeo explicando aqui como comprar esses domínios também, caso você queira acompanhar. E nesse lugar que você registrou, normalmente você vai ter um campo que você vai informar qual que é o seu servidor de DNS. Normalmente esses campos eles vão estar com o nome de NS1 e NS2, que é um padrão ali para ter normalmente 2 servidores para responder, para evitar que tenha queda, alguma coisa assim. Então normalmente você vai receber do seu provedor de hospedagem, então do seu servidor do seu site. Então, digamos que você hospedou seu site no servidor X, ele vai te dar 2 NS, um NS1 e um NS2. Você vai ter o provedor do seu domínio, vai pegar essas duas informações do NS1 e NS2 e vai colocar na área de configuração no seu domínio. Tá? Depois a gente vai ver um pouquinho sobre como que configura isso no registro BR. Resumidamente é isso. Então você vai pegar o NS1, o NS2, vai alterar o servidor DNS no seu provedor de domínio e vai fechar ali a configuração. Terminou de configurar, é só acessar o site que ele está funcionando? Normalmente não. Normalmente o DNS ele tem um tempo de propagação. Então esse tempo de propagação ele vai levar entre 24 e 48 horas, tá? Em alguns casos essa propagação é rápida, tá? Em 1, 2 horas já está funcionando. Mas na grande maioria dos casos é melhor que você espere até no máximo 48 horas, então você sabe que depois desse tempo ele já vai estar funcionando de acordo. Hoje em dia tende a ser um pouco mais rápido, né? 1 hora, 2 horas, os servidores DNS eles já estão estáveis e a grande maioria já está respondendo ali de acordo para você. Tem uma forma de você verificar se propagou ou se não propagou também, que a gente vai ver um pouquinho no final desse vídeo. Então, basicamente, configurou o DNS, aguarda o tempo de propagação do DNS, que é basicamente o quê? É a internet dizendo para toda a internet que agora o seu domínio não está apontando mais para o servidor A, ele está apontando para o servidor B. Então, todo mundo tem que saber que o teu servidor está apontando para um novo lugar agora. Quando você for acessar, você vai conseguir ir para o servidor correto. Então esse é o papel ali do DNS dentro dos itens e é por isso que você tem que configurar ele de acordo para ele apontar para o servidor que tem que responder para aquele site. E qual que é a diferença entre DNS e domínio? Então, normalmente eles vão estar meio que em conjunto, né? Você compra o domínio, já configura o DNS, você tem que configurar o DNS dentro do seu domínio, mas eles não são a mesma coisa, tá? Eles são coisas diferentes que normalmente elas estão em conjunto. Então, o domínio, como a gente já viu no vídeo do que é um domínio, ele é o seu nome na internet. Então lá o minhapadaria.com.br. Esse é o seu domínio. Então você compra o seu nome e você tem acesso. É o seu identificador único na internet. E o DNS, ele é o sistema que ele vai traduzir esse seu nome, então minhapadaria.com.br, para o IP do servidor que o seu site está hospedado. Então digamos que você hospedou seu site lá no 174.17.17.17. Então, quando eu acessar
o minhapadaria.com.br, eu tenho que conseguir ir para algum IP. Tá? E o papel do DNS é esse, ele vai traduzir para mim este domínio no IP. Então, o domínio é o seu nome e o DNS é o sistema tradutor, basicamente. Então, ele vai traduzir o seu domínio no IP específico. Como saber o DNS de um domínio? Normalmente você vai conseguir saber o DNS pelo WHOIS, que é WHOIS, né? Um serviço que ele vai conseguir expor para você qual que é esse DNS, ou onde está hospedado esse domínio, alguma coisa assim. Você vai em qualquer site, pesquisa no Google ali, WHOIS, e você vai procurar algum site, né? Se for .com, você pega um WHOIS de fora, se for .registro.br, você consegue acessar por aqui também. Coloca ali, você vai conseguir entender de quem que é esse domínio e para onde que ele está apontando esse DNS, ok? Então a gente vai fazer aqui um exemplo de como que a gente pode checar uma propagação de DNS. Então digamos que a gente foi lá e configurou o nosso DNS e tem que saber se ele propagou ou não. Então, quero saber se o DNS já foi propagado ou não dentro da rede. Então, você vai vir aqui nesse site, que é o whatsmydns.net, e vai colocar aqui dentro deste campo, e vai preencher que normalmente é o A ou o CNAME, tá? Normalmente o domínio vai estar ou no A ou no CNAME. MX é para e-mail, TXT é para algum tipo de configuração que fica ali dentro. Então, normalmente você vai estar querendo ver ou o A ou o CNAME para saber se o domínio propagou. Clique em buscar, ele vai fazer uma busca por vários nós de DNS, né? Para saber se ele está propagado de acordo ou não. Tá? Então você consegue ver aqui que o DNS ele aponta depois para um IP, né? Então tem esses IPs aqui que está propagado esse DNS. Pode ver que ele é bem similar em quase todos, né? Então ele é quase o mesmo IP ali. Como esse domínio está no Cloudflare, ele pode alternar aqui quem está tratando esse domínio, né? Porque Cloudflare tem vários servidores e ele vai saber se ele propagou ou não. Como o nosso site aqui está no Brasil, o que eu mais me importo é que no Brasil esteja propagado. Então aqui está de acordo, está funcionando certinho. Quero testar como que está o google.com.br. Vou ver se ele está propagado aqui também. Vou dar um search e vou esperar. Tá? Então, mesma coisa aqui. O Google propagou em vários lugares. Em alguns lugares ele está com falha por algum motivo, mas normalmente você consegue checar por aqui. Normalmente quando você alterou, fui lá e acabei de alterar a configuração do meu DNS, todos esses campos aqui vão estar com X. Um X quer dizer que ele não propagou naquele local ali. Então, normalmente na hora que você altera, ele tende a todos ficarem com X. Tá? Eles ficam mais ou menos assim. Ó. Então, nenhum está identificando aquele domínio lá dentro. E você vai ter que ficar analisando, esperando aqui até você ver o seu domínio sendo propagado e aparecendo certinho em todos os pontos aqui, beleza? Então você pode ver que ele vai alternando, né? Ele tem um tempo de propagação, mas ele vai funcionando de acordo também. E como que eu faço para alterar um DNS, né? No registro BR. Então você está no registro BR, você vai vir aqui na sua administração de domínio, vai acessar um domínio e dentro do domínio você vai ter essa telinha aqui chamada DNS. Basicamente você vem aqui e clica em alterar servidores DNS. Informa aqui o servidor 1 e o servidor 2, que no caso esse domínio está no Cloudflare, né? Então NS aqui é o name server, mas digamos que fosse NS1 e NS2, né? Que a gente está vendo no exemplo. Terminou, clique em salvar, ele vai começar a propagação. Beleza? Então, para alterar um DNS é bem simples. Normalmente, quase todo provedor de domínio vai ter alguma coisa similar a isso aqui. Um servidor 1 e um servidor 2 para você alterar, ok? E se você quiser saber qual que é um domínio, para onde que está esse domínio, quem que é, você vai procurar o WHOIS, que ele vai listar aqui para você, né? Tem vários WHOIS. Então, WHOIS aqui, Gecko WHOIS, tem o Domain Tools, tem o GoDaddy, enfim, tem um monte, tá? Então não tem muito... Você escolhe qual que for melhor, mas aqui tem o do registro BR, que é do .com.br, e aqui é o mais global, que é o who.is, né? Então você vem aqui no registro BR, por exemplo, e coloca um domínio, google.com.br. E ele vai falar para você, ó, o Google ele está administrado por essa pessoa e os servidores DNS dele são 4. NS1, 2, 3 e 4, google.com. Tá, quero saber lá do Facebook, por exemplo. Vem aqui A, B, C, D, que são os DNS aqui do Facebook também. Então, basicamente, você consegue checar um WHOIS, então quem que é o dono daquele domínio e para qual DNS ele está apontando por esse tipo de serviço. Tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Então, sei lá, o google.com. Ele vai listar para a gente aqui, que ele está apontando para os 4 DNS aqui também do google.com. Vou checar lá o evolve.dev, que é o nosso. Posso vir aqui, mesma coisa, apontando para o Cloudflare. Bem tranquilo, tanto para você checar quanto você validar se um DNS foi propagado ou não. Beleza? Se tiver alguma dúvida, só deixar no comentário, qualquer coisa a gente está à disposição. Até mais.